paz, meu irmão, a paz, minha irmã. Uma boa tarde a todos. Como vão vocês? Bem, graças a Deus? Espero que sim, né? Em meio a tantas tribulações, em meio a tantas coisas acontecendo no mundo, confesso aí que tem sido dias de montanha-russa nas nossas próprias emoções, nas nossas lutas espirituais, né? Eu identifico aí, tem sido dias desafiadores, né? Parece coisa simples esse negócio de ficar em casa, né? Esse negócio de isolamento. Mas aí eu identifico, e eu tô falando de mim, é muito complicado esse negócio de isolamento, porque no isolamento eu tenho um encontro comigo mesmo. Né? No ambiente fechado eu tenho encontro com a minha própria pessoa. Geralmente quando eu estou no mundo, eu estou nas minhas funções sociais, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha academia, quando eu estou nas minhas atividades cuidando do filho, quando eu estou na igreja, até na própria igreja, quando eu estou inserido no meu ciclo social, eu estou muito distraído e muito ocupado nas coisas. Mas quando eu estou sozinho, só eu lido com os meus defeitos, eu lido com as minhas fraquezas, eu lido, né, com os meus problemas, eu lido com os meus espelhos. Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu olho para frente, eu olho para trás, eu lido comigo. E aí é difícil, né, falar de mim. É difícil, é complicado. Né? Eu, carne, eu enquanto pessoa, sou julgador. Eu sou apontador, né? Eu não olho para mim. Então é muito difícil esses dias, né? É difícil, é muito difícil, né? Mas é evolução. E eu acredito que de tudo isso, com certeza nós sairemos muito melhor do que entramos, né? E aí, evolução espiritual, evolução emocional, né? Evolução física. Com certeza nós sairemos mais resilientes, né? Mais tolerantes, mais vigilantes. Nós sairemos mais, valorizaremos mais as coisas simples, né? Eu creio, em nome de Jesus, que grandes relações aí serão restauradas, porque nesse momento de confinamento a gente também não tem para onde correr nas relações que estão defasadas, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Então, grandes relações aí eu tenho certeza que serão restauradas dentro da sua própria e dentro da minha própria família, né? E eu vou aprender a conviver às vezes comigo mesmo. Comigo mesmo eu vou aprender a conviver. Né? Meu irmão, não vou ficar, e minha irmã querida, eu não vou ficar enrolando muito, porque eu gosto de falar. Eu adoro falar, porque eu já falei que o ouvido mais próximo é o meu, da minha boca, então eu falo, quando eu falo para mim, eu introspecto aquilo que eu acredito, introspecto ainda mais aquilo que eu acredito. Mas eu vou falar uma coisa muito importante. Eu estava estudando a palavra hoje, e é um hábito que eu tenho colocado cada vez mais na minha vida, porque eu uso a Bíblia como manual de vida. Né? Eu uso como manual de vida, e não como o crente que leva a bandeira de igreja, mas como uma pessoa que quer ser cada vez melhor utilizando a Bíblia como manual de vida. Em Romanos, que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que quis levar até os romanos a palavra e a salvação por intermédio de Jesus, ele escreveu em Romanos 12, ele dá um manual, né, de como ser uma pessoa boa. E muito interessante Romanos 12, que fala, ele vai levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, ele vai levar uma palavra de como ser uma pessoa boa em tempos de crise, que é muito parecido com o que a gente está vivendo agora. Né? A palavra é muito específica, muito objetiva, é muito clara e muito curta. Né? Então eu vou falar para vocês, e aí presta atenção, olha que legal. E aí eu vou falar na NTLH, que é a nova linguagem na tradução de hoje. NTHL. Enfim, é isso. Né? Olha que legal. Então ele fala assim, ó: portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Portanto, meus irmãos, peço, por causa da sua grande misericórdia divina, peço
que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. Então é apóstolo Paulo levando uma mensagem de fé e esperança aos romanos, dedicado ao seu serviço, ou seja, ao serviço de Deus e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha que forte! A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que não é boa, perfeita e agradável não é a vontade de Deus. Muitas das vezes eu fiquei me perguntando como a gente sabe quando é a vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se não é, não é a vontade de Deus. É óbvio que tem alguns interlaces entre isso, mas basicamente essa é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé de quem Deus lhe deu. Peraí. Só mudar aqui, porque ela entrou numa profetização aí fica competindo a voz da profetisa comigo. E aí ele pula para o versículo 11. Eu pulei para o versículo 11 para ser mais objetivo ainda. E aí ele começa a falar dar alguns toques aqui pra gente. Ele fala assim, ó: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor de todo o coração, cheio de fervor. É difícil, né? Mas é o que devemos, é o caminho que devemos percorrer. Que a esperança de vocês, que a esperança que vocês têm, os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Peçam que Ele abençoe e que não os que amaldiçoem. Difícil, hein? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos os mesmos cuidados. Não sejam orgulhosos, mas aceitem os serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Olha que forte. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas, cada um fazendo a sua parte. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus seja quem dê o castigo, pois as escrituras sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, assim diz o Senhor. Mas façam como dizem as escrituras. Se seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Forte, né? Então, do versículo 11 ao 21. Ou seja, é um manual de como viver nesse tempo de crise, né? O que mais me chama a atenção aqui, realmente, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes eu me perguntei, como é que eu sei quando é a vontade de Deus, né? Na verdade, assim, antes até dessa vontade de Deus, o que mais me importa aqui é me oferecer a Deus como sacrifício vivo, né? Para mim, hoje, o que é oferecer a Deus como sacrifício vivo? É fazer a renúncia das minhas vontades, né? Falei isso num vídeo anterior,
é abrir mão das vontades da minha carne. É fácil? Não é fácil. É extremamente difícil, porque a minha renúncia é diária, é horária, é minutária, é secundária, é agora, é todo momento, a todo segundo. É abrir mão dos meus desejos carnais e escutar a voz do Espírito Santo. É fazer o certo, é fazer o correto, né? Então, muitas das vezes eu me pego olhando há anos atrás e eu venho do mundo, né? Eu me converti há 1 ano e meio atrás. Então, muitas das vezes eu tenho que me consertar de um cara totalmente do mundo, né? E é difícil, mas eu tenho que perseverar. E eu me oferecer em sacrifício vivo é eu abrir mão, é eu me renunciar em todos os momentos e todos os segundos de um cara que eu já fui. Então eu me renunciar direto. E hoje eu me ofereço como esse sacrifício vivo, né? Preciso melhorar muitas coisas ainda, mas eu vejo hoje uma pessoa extremamente nova. E o que me conduz hoje? O que tem me conduzido hoje? É realmente isso, é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então muitas coisas hoje na minha vida eu vejo fluírem muito bem. Muitas das vezes as minhas decisões que eu tomo, os resultados que eu vejo que não são boas, perfeitas e agradáveis, e eu vejo que é explícito isso, na frente vai dar ruim. E às vezes dá ruim muito rápido, porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando é perfeita, quando é a vontade de Deus, acontece tudo muito rápido na minha vida. Acontecem maravilhas. Acontece coisas inacreditáveis. Pessoas que não me conhecem falam: meu, como você tem sorte. Nossa, como o destino ri pra você. Né? Como acontece muita coincidência com você. Eu falo: meu querido, não é sorte, não é coincidência, não é destino. Eu sirvo a um Deus vivo. Tudo isso na minha vida tem nome. Chama Senhor Jesus. Eu sirvo a um Deus vivo, de milagres. Deus do sobrenatural. Né? Mas quando eu faço a vontade de Deus, quando eu não faço a vontade de Deus, dá tudo errado. E aí depois ele vem falar, né? Servir as pessoas, ser humilde de coração, admitir meus erros, estender a mão quando necessário, levar a boa palavra, rir junto com as pessoas quando precisar, chorar, oferecer a mão amiga, orar pelas pessoas, né? Abraçar o próximo e muitas das vezes ceder. E às vezes eu ser insultado, mas mesmo assim não devolver com a mesma moeda. Enfim, tentar ser como Jesus. Acho que a partir do versículo 11 é tentar ser como Jesus foi. É muito difícil, né? Tentar ser como Jesus foi. É muito difícil, mas pelo menos tentar. E de repente hoje tentar ser melhor do que ontem, né? E amanhã, depois de amanhã, tentar ser melhor do que amanhã. Tentar ser um pouquinho melhor cada dia. Eu acho que já é uma grande vitória para nós, né? Então, meus irmãos, em tempos de crise, eu acho que é uma oportunidade da gente se conhecer e da gente vencer os nossos próprios desafios. A gente se conhecer e vencer aquilo que nos prende de verdade. Eu tenho aproveitado realmente para fazer uma imersão na palavra e aproveitar desse tempo para aumentar o meu relacionamento com o Senhor. Eu sei que eu só estou engatinhando na fé, mas é um passinho de cada vez, é só por hoje, é 24 horas de cada vez, e assim, um tijolinho de cada vez na parede, e se Deus quiser, um dia essa parede ela vai estar erguida e vai chegar até os céus, eu creio em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, hoje é domingo, que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aproveito para falar para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, dá um joinha nesse vídeo, e partilha, clica na setinha aqui em cima, partilha no Zap, partilha no Instagram, partilha no YouTube, partilha para todos os lugares, porque a gente precisa viralizar em tempos de crise mensagens boas, porque eu particularmente não aguento mais escutar falar de coronavírus, falar de crise, falar de notícia ruim. A gente é 50% daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente coloca para dentro da nossa cabeça. Vamos espalhar fé, esperança, alegria, sorriso e coisa boa, porque esse mundo tem muita coisa boa e muitas pessoas boas, e nós servimos a um Deus maravilhoso, vivo, do sobrenatural.
Deus abençoe grandemente a sua vida. Beijo!